Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é o professor Jailson Azevedo. E antes de começar essa aula, gostaria de agradecer os meus alunos por estarem participando dessas aulas justamente pela TV Câmara. Quero agradecer também à Escola de Imbabura, a qual eu faço parte, estou lotado, e a todos os profissionais que trabalham comigo lá, a qual têm nos concedido muita força, trabalhando a nossa autoestima para continuar trabalhando nessa perspectiva de aulas à distância, tá certo? Hoje iremos ver justamente a continuidade do conteúdo que outrora eu ministrara 15 dias atrás sobre escala cartográfica. Hoje nós vamos trazer não o conceito em si, mas tão somente a questão do justamente de você resolver resolução de conteúdos de questões acerca do mesmo. Olhem só para trazer, reprisando o que nós vimos na aula passada, as três principais equações, vamos assim dizer, fórmulas matemáticas, tá certo? De como você obter a medida real, tá? A questão da distância gráfica e também para saber a escala a qual a determinada questão está solicitando. Aqui eu quero começar, meus amados, justamente com essa questão. Olha só. Em um mapa cuja escala é de 1 para 2.500.000, tá? Duas cidades estão separadas em linha reta por 5 centímetros. A distância real no terreno entre essas duas cidades é d. O que é que essa questão está pedindo? Ele está dando a escala e a distância no papel. Ele quer saber a distância na realidade, no terreno. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, essa escala ela está em centímetros. E no terreno nós vemos que tem que ser em quilômetros. Vamos fazer a chamada conversão de medidas. De centímetro para quilômetros, como é da menor unidade para maior, nós temos que dividir. Metro para centímetro. 1 metro tem quantos centímetros? Tem 100. 1 quilômetro tem quantos metros? 1000. Então, nós vamos dividir e subtrair 5 casas decimais. Olhemos. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, 1 centímetro no papel equivale a 25 quilômetros na realidade. Só que a questão está pedindo, está dizendo que as duas cidades, os dois pontos, estão distantes, vamos aqui colocar aleatoriamente, cidade A e cidade B, estão distantes 5 centímetros no papel. Então, nós vamos fazer aquela regrinha de 3 simples, a qual eu aprendi como cruz credo, né? Ó, 1 centímetro está para 25 quilômetros, que eu obtive por meio da conversão, e 5 centímetros está para x, que é o valor que eu quero. Logo, nós vamos fazer, ó, regra de 3 simples. 1 vezes x, x. 5 vezes 25, 125. Logo, a distância entre essas duas cidades, no real, no terreno, é de 125 quilômetros. Tá ok? Vamos para a próxima. Olhem só. Nesse momento, nós vamos ver outra questão muito parecida com aquela que nós vimos anteriormente. Tá? Nós vemos que em um mapa de escala não referida, ou seja, a escala ele não nos deu. Vamos ver. A menor distância entre duas cidades é de 6 centímetros. A menor distância, 6 centímetros. Como a distância real entre elas em linha reta é de 48 quilômetros, distância no real, em linha reta. Distância real. Distância no papel. Podemos afirmar que o mapa foi desenhado em que escala? Ele está aqui dando a distância no papel e a distância no real. Ele quer a escala. Como é que nós vamos fazer? Só é você colocar em ordem os dados que já estão no enunciado. Temos a distância no papel, distância no real ou no terreno. Eu quero tão somente a escala.
Como é que nós vamos fazer? 6 centímetros está para 48 quilômetros. 1 centímetro está para x, que é que eu quero. Aqui ele deu a distância entre as duas, 6, que equivale a 48. Eu quero saber o valor de 1 centímetro, quanto equivale no real. Ó, regra de 3 simples, 6 vezes x, 6x, 1 vezes 48, 48. Esse 6 está multiplicando o x. Qual é a operação inversa à multiplicação? A divisão. Então, esse x que está multiplicando, ele vai para cá dividindo. X é igual a 48 dividido por 6. Logo, o x vai ser igual a 8. Então, cada centímetro no papel, na realidade, vai equivaler a 8 quilômetros. Só que escala, ela dá-se em centímetros. Então, eu tenho que converter 8 quilômetros em centímetros. De centímetro, a gente faz para metro, a gente vai dividir. Como é quilômetro para centímetro, da unidade maior para a unidade menor, nós temos que multiplicar. Acrescentaremos 5 casas decimais. Então, esse 8 quilômetros vai equivaler a 8, 1, 2, 3, 4, 5. 800 mil. Então, a escala é de 1 para 800 mil. Ou seja, cada centímetro no papel equivale a 800 mil centímetros na realidade. Vamos para a próxima. Aqui nós temos uma questão muito interessante, que não é difícil, mas é necessário prestar muita atenção. Por quê? Considerando a distância real entre as duas cidades, A e B, ela é de 12 quilômetros. E entre os pontos A e C, é de 24 quilômetros. E a distância gráfica, até agora eu estava falando no real. No papel, distância gráfica, é de 2 centímetros entre os pontos A e B e de 4 centímetros os pontos A e C. A escala está corretamente indicada. Ele quer saber aqui o quê? Novamente, a escala. Achei por bem trazer essa questão porque ela não traz só 2 pontos, ela traz 3 pontos. E você talvez, quando o professor for passar a atividade, você não compreenda. Logo, nós queremos a escala, temos a distância menor e a distância maior. A distância no papel, a distância na realidade. 1 centímetro, que é o que eu quero, está para x. 2 centímetros está para 12 quilômetros. Novamente, nós vamos fazer aquela regra de 3 simples. Cruz credo. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 12, 12. Como ficou? Deixa eu colocar aqui para vocês. 2x igual a 12. Está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 12 dividido por 2, que vai ser igual a 6 quilômetros. Logo, aqui diz que 1 centímetro no papel equivale a 6 quilômetros na realidade. Mas ele quer a escala. A escala se dá em centímetros. Logo, convertendo 6 quilômetros para centímetros, nós vamos ter que identificar que a escala do mapa utilizado vai ser justamente de 1 para 600 mil. Ou seja, cada centímetro no papel vai equivaler a 600 mil centímetros na realidade. E aqui, vamos falar agora sobre as coordenadas geográficas. Eu quero que você se atenha ao seguinte. Quando eu falo de coordenada geográfica, estou falando de latitude e longitude, paralelo e meridiano. Professor, isso é difícil. É nada, só é você prestar atenção. Ó, latitude é igual a linhas paralelas. E ela vai determinar o que está a norte ou a sul em relação ao Equador. Já a longitude, ela corresponde a linhas perpendiculares. Professor, o que é perpendicular? Uma linha
vertical. E ela vai determinar o que está a leste ou oeste em relação ao meridiano principal, em relação a Greenwich. Greenwich. Que nome lindo, né? Se você não souber pronunciar, você diz meridiano principal. Não tem problema. Greenwich. Que é nome lindo, chique, né? Passa pela cidade de Greenwich, na Inglaterra. Tá certo? E aqui nós temos, vamos para a parte prática, que é a parte mais gostosa que tem na geografia. Vamos identificar o ponto, deixe-me ver, o ponto A. Olha só esse ponto A. Coordenada geográfica é plano cartesiano, é matemática. Desculpe você que não gosta de matemática, mas você vai ter que aprender. Então, nós temos a latitude e a longitude. Eu quero saber qual é a latitude e a longitude desse ponto aqui, o ponto A. Que ele está aqui, ó. Latitude é o quê? Linha paralela. E qual é a linha paralela? Equivale a quanto? 50 graus. Identifiquei qual é o grau. Beleza. Está a norte ou a sul em relação ao Equador? Olha a linha do Equador aqui, ó, gente. Está acima ou abaixo? Norte ou sul? Sul. Então é 50 graus, sul. Coisa linda. Vamos ver a longitude. A longitude é a linha perpendicular em pé. Olha só, quanto é que ela vale? 100. 100 graus. Está a leste ou a oeste em relação a Greenwich? Olha só. Aqui. Essa linha aqui é o meridiano principal. Então, ele está a leste ou a oeste? Leste. Logo, nós vamos ver que o ponto A tem de latitude 50 graus sul e longitude 100 graus leste. Tá certo? Vamos fazer outro só para você ver se você fixou. Vamos pegar o ponto E, o E. Ele está aqui, ó. Qual é a latitude? Sabendo que a latitude são linhas paralelas ao Equador, então essa linha vale quanto? 50 graus. Norte ou sul em relação a essa linha aqui do Equador? Norte. E quanto é que ela vale? A longitude? 60. Leste ou oeste? Leste. Mas, professor, você só pegou o norte, o sul e o leste. E a parte oeste? Tá certo, meu amado. Vamos aqui, ó, o ponto K, aqui nos Estados Unidos, no coração dos Estados Unidos. Qual é a latitude dele? Olha só, a latitude do ponto K. Aqui foi o ponto A, é isso? E aqui o ponto E. A latitude, quanto é que vale essa linha imaginária? 40 graus. Norte, não é isso? Porque está acima da linha do Equador. E a longitude equivale a 100 graus. Olha que interessante. Leste ou oeste? Oeste. Não tem mais o que fazer. Se você tiver em mente isto aqui, você vai conseguir fazer qualquer exercício sobre coordenadas geográficas. Vamos agora para fusos horários. Gente, fuso horário é a coisa mais maravilhosa do mundo, principalmente em Copa do Mundo ou em Olimpíadas, quando é no outro lado da Terra. Tá certo? Por que nós temos a questão do fuso horário? Gente, olhem só. Quando se fala em fuso horário, fala justamente porque a Terra ela possui alguns movimentos. Nós conhecemos muito, desde o Fundamental 1, que existe um movimento de rotação e um movimento de translação. O movimento de translação é aquele que tem como consequência as estações do ano. Esse aqui, eu estou me referindo ao movimento de rotação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, tá? De oeste para leste, a qual tem como consequência dias e noites.
E tomando a Terra como uma circunferência, nós vamos ter o quê? Toda a circunferência ela possui 360 graus. Pegar a circunferência, 360, e dividir por 24 horas, que é o período de duração desse movimento. Aqui arredondado. Tá? Então, a Terra foi dividida em 24 partes de 15 graus cada um. Então, tendo como pressuposto aqui o meridiano principal de Greenwich, tá certo? Que é o marco inicial, a leste, cada 15 graus equivale a 1 hora a mais em relação ao meridiano principal. Na parte a oeste, nós vamos ver que a cada 15 graus, vamos ter menos 1 hora em relação ao meridiano principal. Tá certo? Vamos para a atividade? Vamos para a atividade. Já encerrando, tá? Vamos supor, aqui, eu só vou fazer uma porque não vai dar tempo, tá certo, pessoal? Você embarcou em Brasília no dia 18 às 22 horas. A rota a ser seguida passou sobre o continente africano, ou seja, você atravessou o oceano para chegar aonde? Em Melbourne, na Austrália. Então, o que estabeleceu uma viagem de 23 horas. Então, que hora era aqui no Brasil? 22 horas. Vamos ver que hora era no momento do embarque, que hora era em Melbourne. Olha só, estamos no fuso horário 45, não é isso? Aqui estão 22. Como é da esquerda para a direita, nós temos cada 15 graus, 1 hora a mais. 22, 23, 24, que é 0 hora. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lá era 11 horas da manhã do dia seguinte, ou seja, do dia 19. Tá certo? Então nós vamos ver. Lá era, eu disse qual? Aqui era quanto, gente? 22, 23, 24, que é 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 horas da manhã. 11 horas da manhã do dia seguinte, do dia 19. Mas teve 23 horas de viagem. Você vai acrescentar essas 11 horas às 23 horas. Vai dar aproximadamente o quê? Dia 20, não é isso? A que horas? Às 10 horas. A gente fica por aqui, pessoal, e até a próxima. Deus abençoe. Tudo de bom.